Muito bem, meus queridos, a paz do Senhor a todos. E nós vamos dar continuidade a mais uma leitura deste livro do Dr. John Stott, tá bom? É sobre o discípulo radical. Nós já estamos fazendo o quarto vídeo, né? Nós fizemos o prefácio. O primeiro vídeo que era sobre o inconformismo. O segundo vídeo era sobre a questão da semelhança com Cristo, e agora nós vamos para a terceira característica, que é o quarto vídeo, que vai trabalhar sobre a maturidade. Uma das características de um discípulo radical, um discípulo cristão. Vamos lá. Na década de 90, quando viajava em nome da Langham Partnership International, sempre perguntava aos que me ouviam como eles definiria o cenário cristão no mundo atual, e recebia uma variedade de respostas. Quando convidado a dar minha opinião, eu a resumi em apenas 3 palavras: crescimento sem profundidade. Ninguém duvida do crescimento fenomenal da igreja em várias partes do mundo. As estatísticas são surpreendentes. Não é exagero descrever esse crescimento como explosão. Por exemplo, descrever esse crescimento como explosão. Aí repetir. Por exemplo, a igreja na China cresceu pelo menos 100 vezes desde a metade do século XX. Hoje, mais cristãos adoram Deus todos os domingos na China do que em todas as igrejas da Europa Ocidental juntas. Ao mesmo tempo, não devemos ceder ao triunfalismo, pois na maioria dos casos, trata-se de crescimento sem profundidade. A superficialidade do discipulado existe em todo lugar, e os líderes eclesiásticos lamentam essa situação. Um líder do sul da Ásia disse-me recentemente que, apesar de a igreja em seu país estar crescendo numericamente, existe um enorme problema de falta de consagração e integridade. De modo semelhante, um líder africano disse-me que, apesar de estar consciente do rápido crescimento da igreja africana, ele é, em grande parte, numérico. A igreja está sem uma base bíblica e teológica forte que provenha dela mesma. Mais impressionante é a declaração feita em abril de 2006 em Los Angeles por Cao Cheng-Xin, na época presidente do Conselho Cristão Chinês. Alguns dizem que a igreja está indo muito bem quando há crescimento numérico, e queremos ver pessoas sendo acrescidas à igreja todos os dias. Porém, não estamos buscando apenas números, mas que o aumento nos números corresponda à confirmação de fé da igreja. Essas 3 citações de líderes de países em desenvolvimento são suficientes para mostrar que crescimento sem profundidade, ou crescimento estatístico sem o desenvolvimento de um discipulado, não é uma conclusão imposta pelo resto do mundo, é a visão dos próprios líderes. Além disso, a situação é séria porque desagrada a Deus. Ouçamos dizer isso porque os apóstolos cujas cartas encontramos no Novo Testamento censuram seus leitores pela imaturidade deles e os impeliram a se tornarem adultos. Considere, por exemplo, a crítica de Paulo à igreja de Corinto. Eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? 1 Coríntios capítulo 3, dos versículos 1 a 3. Porém, a outra passagem escrita por Paulo sobre maturidade. E são esses versículos que quero destacar neste capítulo.
anunciamos Cristo, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Colossenses capítulo 1, dos versículos 28 a 29. O adjetivo grego teleios ocorre 19 vezes no Novo Testamento e pode ser traduzido por perfeito ou por maduro, dependendo do contexto. Raramente significa perfeito no sentido absoluto. Em vez disso, o teleus, pessoa, contrasta com a criança ou bebê. Por exemplo, em 1 Coríntios 13, do versículo 10 ao versículo 11. Assim, é melhor entendermos teleus como maduro. Para entender o significado de um texto, normalmente é bom fazer com ele uma espécie de interrogatório e importuná-lo com perguntas investigativas. É o que proponho fazer com Colossenses capítulo 1, versículo 28 e 29. A primeira e mais básica pergunta é sobre a essência da maturidade. O que é a maturidade cristã? O fato é que ela é algo difícil de ser obtida. A maioria de nós sofre de imaturidade prolongadas. Mesmo no adulto, a pequena criança ainda se esconde em algum lugar. Além disso, existem diferentes tipos de maturidade. Existe a física, ter um corpo saudável e bem desenvolvido, a intelectual, ter uma mente disciplinada e uma cosmovisão coerente, a moral, aqueles que têm a sua faculdade exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus capítulo 5, versículo 14. A emocional, ter uma personalidade equilibrada, capaz de estabelecer relacionamentos e assumir responsabilidades. Porém, acima de tudo, existe a maturidade espiritual. E isso é o que o apóstolo chama de maturidade em Cristo. Isto é, ter um relacionamento maduro com Cristo. A forma mais comum usada por Paulo para definir cristãos é dizer que eles são homens e mulheres em Cristo, não dentro de Cristo, como roupas em um armário ou ferramentas em uma caixa, mas como os ramos que estão na videira e como os membros que estão no corpo, ou seja, unidos em Cristo. Assim, estar em Cristo é estar relacionado a Ele de forma pessoal, vital e orgânica. Nesse sentido, ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual o adoramos, confiamos nele e o amamos e lhe obedecemos. A próxima pergunta a fazer é: como os cristãos se tornam maduros? O texto nos oferece uma resposta clara. Considere a base do versículo 28. Nós anunciamos Cristo, a fim de que, apresentando todo o homem perfeito em Cristo. É lógico que, se maturidade cristã é maturidade em nosso relacionamento com Cristo, no qual o adoramos, confiamos nele e obedecemos, então, quanto mais clara for a nossa visão de Cristo, mais convencido nos tornamos de que Ele é digno de nossa dedicação. Na introdução do livro O Conhecimento de Deus, de E. Parker, escreve que somos cristãos pigmeus, porque temos um Deus pigmeu. Podemos dizer igualmente que somos cristãos pigmeus, porque temos um Cristo pigmeu. A verdade é que existem muitos Cristos sendo oferecidos nas religiões comerciais do mundo. Caricaturas do Jesus autêntico. Atualmente, por exemplo, encontramos o Jesus capitalista competindo com o Jesus socialista. Há também o Jesus asceta se opondo com o Jesus glutão. Sem falar nos famosos musicais Godspell com Jesus palhaço e Jesus Cristo popstar. Existiram muitos outros, porém, todos eram distorcidos e nenhum deles merece nossa adoração e culto. Cada um é o que Paulo chama de outro Jesus, diferente do Jesus que os apóstolos proclamaram. Assim,
Se queremos desenvolver uma maturidade verdadeiramente cristã, precisamos, acima de tudo, de uma visão renovada e verdadeira de Jesus Cristo, principalmente de sua supremacia absoluta, da qual Paulo fala em Colossenses capítulo 1, dos versículos 15 ao versículo 20. É uma das passagens cristológicas mais sublimes de todo o Novo Testamento. Eis uma simples parafrase. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Versículo 15. Assim, quem o vir terá visto o Pai. Ele é também o primogênito sobre toda a criação. Não que ele próprio tenha sido criado, mas ele tem os direitos de um primogênito. E por isso é o Senhor e cabeça da igreja. Versículo 16. Por meio dele o universo foi criado. Todas as coisas foram criadas por meio dele, como agente e para ele como cabeça. A unidade e a coerência das coisas são encontradas nele. Além disso, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio e o primogênito entre os mortos, de tal maneira que em todas as coisas ele possa ter a preeminência. Por Deus os se agradou, versículos 19 e 20, ao fazer habitar toda a sua plenitude em Cristo e também ao reconciliar todas as coisas consigo mediante Cristo, alcançando a paz por meio do sangue de sua cruz. Foi dessa forma que Paulo proclamou Cristo como Senhor da criação, aquele que por meio de quem todas as coisas foram feitas, e como Senhor da igreja, aquele que por meio de quem todas as coisas foram reconciliadas, por causa de quem ele é, a imagem e plenitude de Deus, e por causa do que ele fez, aquele que criou e reconciliou. Jesus Cristo tem uma dupla supremacia. Ele é o cabeça do universo e da igreja. Ele é o Senhor de ambas as criações. Essa é a descrição exata que o apóstolo faz de Jesus Cristo. Onde deveríamos estar, senão com os rostos em terra diante dele? Afastemos de nós o Jesus insignificante, fraco e pigmeu. Afastemos de nós o Jesus palhaço e popstar. Afastemos também o Messias político revolucionário. Eles são caricaturas. E é assim que o enxergamos, não surpreenda a persistência da nossa imaturidade. Onde então encontraremos Jesus autêntico? Ele deve ser encontrado na Bíblia, o livro que pode ser descrito como o retrato que o Pai fez do Filho, colorido pelo Espírito Santo. A Bíblia é repleta de Cristo, como ele próprio diz: as Escrituras testificam de mim. João capítulo 5, versículo 39. Jerônimo, o antigo pai da igreja, escreve que a ignorância da Escritura é a ignorância de Cristo. Da mesma forma, podemos dizer que conhecer a Escritura é conhecer a Cristo. Se a venda fosse retirada de nossos olhos, se pudéssemos ver Jesus na plenitude de quem Ele é e do que Ele tem feito, certamente veríamos o quanto Ele é digno de nossa dedicação apaixonada. A fé, o amor e a obediência brotariam de nós e cresceríamos em maturidade. Nada é mais importante para um discipulado cristão maduro do que uma visão renovada, clara e verdadeira do Jesus autêntico. Agora que já definimos o que é maturidade cristã e vimos como os discípulos se tornam maduros, chegamos à terceira pergunta: para quem esse chamado à maturidade é direcionada? É notável que nesse texto Paulo repete a palavra todo, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 28. O contexto dessa tripla repetição provavelmente é a chamada heresia colossense. Os estudiosos ainda debatem sua forma exata, mas é quase certo que foi um gnosticismo embrionário que chegou ao auge na metade do século II. Esses primeiros gnósticos
parece ter ensinado que havia duas classes ou categorias de cristão. Por um lado, havia os olipólio, o rebanho comum, que era unido pelo pistis, a fé. Por outro, havia os oi teleoi, a elite que havia sido iniciada pela gnosis, o conhecimento especial. Paulo ficou horrorizado com esse elitismo cristão e se opôs fortemente a ele. Ao proclamar a Cristo, ele tomou a palavra dos gnósticos, teleios, e aplicou a todos. Ele alertou e ensinou a todos. Rogou para que pudessem apresentar todos maduros, teleios em Cristo. A maturidade em Cristo está enfaticamente disponível, não somente a um seleto grupo de pessoas, mas a todos. Ninguém precisa fracassar em obtê-la. É interessante perguntar se na interpretação, ao estudarmos um texto bíblico, nos identificamos com o autor ou com os leitores. Algumas vezes, como em nosso caso, é razoável fazer ambos. É apropriado nos colocarmos no lugar dos cristãos colossenses quando recebiam essa mensagem de Paulo e deixar que ele fale também a nós. Assim, ouviremos o apóstolo com atenção, receberemos sua admoestação sobre o crescer e maturidade, tomaremos a decisão de levar a leitura bíblica mais a sério e, ao lermos a Escritura, olharemos para Cristo de modo a amá-lo, confiar nele e obedecer-lhe. Pois o princípio do discipulado é claro: quanto mais pobre for o nosso conceito de Cristo, mais pobre será nosso discipulado. E quanto mais rico for a nossa visão de Cristo, mais rico será o nosso discipulado. Porém, é legítimo também nos colocarmos ao lado do apóstolo Paulo enquanto fala aos cristãos colossenses, especialmente se estivermos em posição de liderança cristã. É verdade que, diferente de nós, ele foi um apóstolo. Assim, não temos sua autoridade. No entanto, temos responsabilidades pastorais comparáveis às deles, quer sejamos líderes, ordenados ou leigos. Assim, precisamos observar o alvo pastoral de Paulo. Popularmente, ele é visto como um evangelista, um missionário, pioneiro e plantador de igreja cujo objetivo era converter pessoas, estabelecer uma igreja e seguir em frente. No entanto, essa é apenas uma de suas descrições. Ele se descreve também como um pastor e mestre. Seu grande desejo, escreve ele, é transpor o evangelismo, chegar ao discipulado e apresentar todos maduros em Cristo. E como esse é o alvo no qual ele gasta suas energias, nós devemos fazer o mesmo. Para esse é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Em grego, tanto o verbo afadigar quanto o verbo esforçar-se expressam metáforas que implicam empenho físico. O primeiro é usado para o trabalhador rural e o segundo para o competidor nos jogos gregos. Ambos invocam a imagem de músculos enrijecidos e suor escorrendo. É claro que Paulo poderia lutar contando somente com a força de Cristo. Mesmo assim, ele ainda precisou labutar, se empenhar em oração e estudo. Não pode haver alvo mais alto no ministério que lema maravilhoso para qualquer um chamado para a liderança. Deseja apresentar todos aqueles por quem de alguma forma somos responsáveis, como maduros em Cristo. Vimos então uma responsabilidade dupla. A maturidade em Cristo é o alvo tanto para nós quanto para o nosso ministério. Que Deus possa nos dar uma visão completa e clara de Jesus Cristo. Primeiro, para que possamos crescer em maturidade. E segundo, para que pela nossa proclamação fiel de Cristo em sua plenitude, outras pessoas também possam se apresentar maduras. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus queridos. Terminamos mais um vídeo, este maravilhoso livro. Recomendo a todos, tá bom? Ótimo, a paz do Senhor. Amém.